Olá, meus queridos irmãos, meu bom dia a todos vocês. Hoje, sexta-feira, nós vamos concluir o estudo da nossa lição desta semana. Seja você muito bem-vindo à nossa sala nesta manhã. Esta semana nós estivemos aí estudando esta tão importante lição, falando aí sobre as duas mulheres, que as duas simboliza duas igrejas, a igreja vestida do sol, vestida da graça de Cristo Jesus, da pureza de Cristo, e a igreja vestida de escarlate, estava cavalgando pela terra, pelo planeta, sobre uma besta, sobre um poder, tá? E nós podemos ver que esta igreja, ela se apostatou, ela se afastou desse sistema religioso. E a nossa lição de hoje, queridos, ela vem aí concluindo toda a nossa lição desta semana com alguns pontos importantes que eu queria meditar com vocês. Quero orar contigo agora. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, nós te agradecemos pelo estudo que tivemos nesta semana e pelo privilégio de, nesta sexta-feira, podermos concluir esta lição. Pedimos a tua bênção, tanto quanto o Senhor nos abençoou durante toda a semana, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos, o capítulo 14 de Apocalipse, que é a base do nosso estudo, falando aí sobre a adoração, falando sobre o juiz e a mensagem a ser pregada em todo mundo, ensinada em todo mundo, que é um evangelho eterno. Esse capítulo 14 de Apocalipse, queridos, anunciando a queda de Babilônia, tá? Não se refere somente esse sistema religioso, como também as suas afiliadas, tá? Então, qualquer uma outra igreja, tá, que ela não esteja baseada com a Bíblia Sagrada, com a Palavra de Deus, ou ela nega as ordenanças de Cristo Jesus, como se não fosse mais necessário obedecer à Palavra de Deus, então, queridos, essa igreja, essa religião, ela está também juntamente enquadrada com esse sistema religioso que apostatou e se corrompeu, deixando de servir a Deus e a sua palavra para servir e para guardar preceitos e mandamentos de homens, ok? Muito bem. Queridos, eu queria pelo menos aqui 3 passagens bíblicas, tá? Meditar com vocês para terminarmos esta lição desta semana. A primeira delas, queridos, em Daniel, no capítulo 7, verso 25, eu leio com vocês assim essa inscrição. Diz o verso 25. Ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os santos do Altíssimo e tentará mudar os tempos e a lei, e os santos serão entregues nas suas mãos por um tempo e tempos e metade de um tempo. Muito bem. Aqui Daniel, nesta profecia, está dizendo, queridos, que uma religião, um sistema religioso que se colocaria numa posição como se ele mesmo fosse Deus, ele cuidaria em mudar os tempos, mudar a lei de Deus, e ainda assim os fiéis seguidores de Cristo Jesus seriam perseguidos e entregues nas suas mãos por um tempo, tempos e metades de um tempo. Eu não vou entrar aqui nesse detalhe de tempo e tempos e metade de um tempo, tá? Porque se referem a uma profecia, tá? E nesse contexto,
né? Um tempo é um ano, 2 tempos, 2 anos. Metade de um tempo, metade de um ano. Então aqui nós estamos encontrando cerca de 3 anos e meio, que em profecia equivale, né, um dia por um ano, como nós já estudamos. Aqui, queridos, nós estamos encontrando 1260 dias em profecia, um dia por um ano, 1260 anos, que os fiéis seguidores de Cristo seria perseguido por esse sistema religioso, mortos, muitos presos, tá? E muitos foram queimados. A Babilônia aqui, tá? Esse império babilônico que foi destruído pelos medos e os persas, Deus lhes entregou, era, queridos, um império maléfico, tá? Sem compaixão e amor, nós podemos ver no estudo desta semana. E essa Babilônia espiritual, tá, que a adotou, trazendo toda a forma de adoração ao paganismo da antiga Babilônia, ela também, queridos, durante todo esse tempos e metade de um tempo, que foi 1260 anos, ela perseguiu, matou sem dó e piedade tantos quantos, né, declarara não aceitar a sua forma de ensinamento, que estava longe dos ensinamentos de Cristo Jesus. Ok? Muito bem. Agora, queridos, eu quero ler com vocês, primeiramente, como esse sistema religioso, a Igreja de Roma, tá? E eu já quero dizer aqui para você, meu querido, você, minha querida, que quem sabe é membro desse sistema, mas você tem seguido fielmente os ensinamentos da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus, mas ainda assim você continua nesse sistema, e nós já vimos que Deus está chamando, Deus está dizendo: sai dela, povo meu, porque você faz parte do povo de Deus. Ok? Muito bem. Então, aqui, como diz Daniel, cuidaria em mudar os tempos e a lei. Veja, queridos, como está aqui a lei de Deus, os mandamentos de Deus na sua lei. Eu leio aqui no livro de Êxodo, no capítulo 20. Tá? Gostaria que você acompanhasse comigo, Êxodo, capítulo 20. Eu já estou encontrando aqui na minha Bíblia. Tá? E no verso, já encontrei, a partir do verso 4. Aliás, a partir do verso 3. Começa os 10 mandamentos como está na lei de Deus, como está na Bíblia Sagrada. Diz assim, olha, eu leio aqui do verso 2. Eu sou o Senhor, seu Deus, que os tirei da terra do Egito, da casa da servidão. E o verso 3 diz, não terás outros deuses diante de mim. Esse é o primeiro mandamento. Deus é único, aquele que deve ser adorado. Não terás outros deuses diante de mim. O segundo diz assim, olha, não faça para si imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu sou o Senhor Deus, sou Deus zeloso que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e a 4ª geração daqueles que me aborrecem, mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Esse é o segundo mandamento, não faça imagem de escultura. O terceiro mandamento diz assim, olha, não tome o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Ok? E o quarto mandamento diz assim, ó, lembra-se do dia de sábado para o santificar. 6 dias você trabalhará e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem o seu filho, nem sua filha, nem o seu servo, nem sua serva, nem o seu animal, nem o estrangeiro das tuas portas para dentro, porque
Em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou, por isso o Senhor abençoou o dia 7º e o santificou. Esse é o 4º mandamento da lei de Deus. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. O 5º mandamento diz assim, olha, honra o seu pai e a sua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. 5º mandamento. O 6º diz assim, não matarás. O 7º mandamento diz, não adulterarás. O 8º mandamento diz, não furtarás. E o 9º mandamento diz, não dê falso testemunho contra o teu próximo. E o 10º mandamento, não cobiça a casa do seu próximo, não cobiça a mulher do seu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertence ao seu próximo. Então aqui estão os 10 mandamentos no decálogo sagrado, na lei de Deus, tá? Na lei moral, ok? Escrito pelo dedo de Deus, tá? Eu li em Êxodo capítulo 20, a partir do verso 2 até o verso 17. Aqui nós temos os 10 mandamentos. Agora, eu quero ler com vocês, queridos, como foi que a igreja de Roma fez com os mandamentos de Deus, como ela mudou, como diz o profeta Daniel, cuidaria em mudar os tempos e a lei, tá? O primeiro mandamento no catecismo diz assim, olha, amar a Deus sobre todas as coisas. Aí o segundo mandamento, tá, que lá na lei de Deus está dizendo assim, não farás para ti imagem de escultura. Aqui no catecismo está dizendo assim, olha, não tomar o nome do Senhor teu Deus em vão. Esse mandamento na Bíblia Sagrada é o terceiro mandamento. Aqui, como ele foi tirado o segundo mandamento, não adora imagem de escultura, porque nesse sistema religioso, tá, ali é venerado as imagens, tá? Imagem de santo fulano, santo beltrano, santa, entendeu? Então esse mandamento foi tirado, foi mudado, tá? Como diz Daniel, o cumprimento de Daniel, capítulo 7, verso 25. Então no lugar dele que não tem, eles colocaram o terceiro mandamento que diz, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Agora, o 4º mandamento que diz, lembra-te do dia do sábado para o santificar na Bíblia Sagrada, está aqui no terceiro mandamento para guardar domingos e festas, e não o sábado. Viu a diferença? E daí vai honrar pai e mãe, não matar, não pecar contra a castidade, está no catecismo, tá? Não furtar, não levantar falso testemunho. Aí o 10º mandamento, queridos, para formar os 10 mandamentos do catecismo, porque foi tirado o segundo, não adorar imagem de escultura, pegaram o 10º mandamento e dividiram em 2, tá? Para fechar essa brecha do segundo mandamento que foi tirado, tá? E aí o 9º mandamento no catecismo diz assim, olha, não desejar a mulher do próximo. E o 10º mandamento, não cobiçar coisa alheia do seu próximo, tá? Só que aqui no catecismo, tanto o 9 como o 10º mandamento, que foi dividido o 10º mandamento, na Bíblia é um mandamento só. Lá está dizendo assim, olha, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, não cobiçarás o seu servo, a sua serva, não cobiçarás o seu animal, e nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Aí, essa igreja, a igreja de Roma, dividiu o 10º mandamento, tá? Colocando no 9º mandamento uma parte dizendo não desejar a mulher do seu próximo. Então, queridos, nós podemos ver aqui como realmente esse sistema religioso ele se corrompeu, desviando totalmente dos princípios, dos ensinamentos da palavra de Deus, tá? E seguindo mandamentos e princípios de homens. Tá? Nós estudamos na lição de ontem que o papado tem se colocado em uma posição como se ele mesmo fosse Deus, capaz de perdoar pecado, tá? Chamando os seus fiéis para lhe prestar adoração, tá?
para lhe venerar como se fosse ele o próprio Jesus. Queridos, biblicamente falando, a Bíblia diz que isso é uma blasfêmia contra Deus. Tá? Mas que Deus esteja contigo, que Deus te abençoe, que você possa entender a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, e que você possa não somente entender, mas deixar que o Espírito de Deus faça um trabalho perfeito e grandioso no seu coração, transformando a sua vida. Ouve, escute atentamente a palavra de Deus, quando Deus está dizendo: meu filho, sai dela, porque você pertence ao meu povo, porque você é meu, me pertence. Tá? O conselho que eu te dou, meu amado, minha amada querida, estude mais a palavra de Deus. Estude mesmo, tá? Abre a Bíblia Sagrada. Ela é a verdade. É lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Estude, peça ao Espírito Santo para lhe ensinar. Que Deus te abençoe, que Deus esteja contigo. Que Deus nos ajude cada dia, queridos, unirmos mais com a palavra de Deus e com Cristo Jesus. Que o Espírito de Deus esteja nos iluminando. Um abraço a todos, fique com Deus e até a nossa próxima lição, se Deus quiser. Um ótimo, abençoado sábado para você. Lembre-se de uma coisa: o dia separado por Deus para ser um dia em que é um dia santo, um dia abençoado, um dia em que a criatura adore o seu Criador, foi o sábado e não o domingo, ok? Como você viu aí no catecismo. Que Deus esteja contigo e até logo.